Bom dia às mulheres e os homens que nos acompanham aqui nesse plenário, em casa, pelas redes. Bom dia às colegas e os colegas vereadores, à mesa diretora. Nesse 8 de março, que é um dia, como diz Charlie Brown, né? Histórias, muitas histórias, dias de lutas, dias de glória. Eu vou me permitir não falar dos dias de lutas, de denúncia, de quanto as mulheres estão sendo mortas, de quanto há muita diferença salarial ainda nos empregos, das desigualdades, das grandes lutas que nós precisamos travar, para relembrar um pouco as histórias e as glórias que nós precisamos também comemorar, porque é um dia de comemorar muitas conquistas, mas de lutar por várias outras que ainda precisamos. Então, eu quero aproveitar para falar de muitas outras mulheres, neste momento que eu estou aqui numa Câmara com a maior bancada feminina da história de Caxias, que somos ainda poucas, né? Mas que muito me orgulha fazer parte de uma bancada com 5 mulheres. Mas eu quero falar de mulheres que mudaram e mudam o mundo até os dias atuais. Eu quero começar falando que não, atrás de cada mulher, de cada homem, não há uma grande mulher. Porque nós temos histórias próprias, de lutas e que precisam ser expostas e valorizadas. Se eu perguntar aqui o nome de várias mulheres que se empenharam, que se dedicaram nas ciências, na medicina, na economia, na sociedade, na história, na conjuração mineira, na luta pela independência do Brasil, certamente nós teremos dificuldade em responder o nome dessas mulheres. Mas quando eu fizer essa mesma pergunta de homens que se destacaram nessas lutas, com certeza aparece de forma mais nítida. Mas isso não quer dizer que não houve mulheres e que não há mulheres em todos esses passos de lutas. O que isso quer dizer é que a nossa história sempre não tem visibilizado as mulheres, seja no Brasil, no mundo inteiro, na atualidade ou no passado. Então, eu vou aproveitar esse espaço para mostrar a história de algumas mulheres que contribuíram para a luta e para o nosso passado, para o nosso presente, para o nosso futuro. Porque o passado sempre será uma referência dos erros e acertos de uma sociedade. Pensando nisso, eu e a minha assessoria preparamos uma linha de tempo com 13 mulheres. 13 é um número aleatório, né? Mas foram 13 mulheres. Poderiam ser muitas mais, muitas outras, né? Que foram revolucionárias para o seu tempo e que se destacaram na história. A primeira que eu vou lembrar aqui é Dandara de Palmares. Quando a gente fala de Zumbi de Palmares, todo mundo conhece, mas a Dandara muitas vezes fica como a esposa de Zumbi. A Dandara, ela foi muito mais do que isso. Ela foi uma das líderes do Quilombo de Palmares para o estabelecimento do primeiro Estado livre nas terras das Américas. Além de guerreira, mãe de 3 filhos, ela dominava a técnica da capoeira e lutou muito com outras 30 mil pessoas para defender seu território. A segunda mulher é a Hipólita Jacinta Teixeira de Melo. Se nós falarmos aqui no Tiradentes, todo mundo vai saber quem é, né? O líder da Conjuração Mineira de 1789. Mas a Hipólita, ela, no movimento da independência, da Inconfidência ou Conjuração,
ela ajudou muito na comunicação entre aqueles lutadores. Ela organizou, articulou contatos para seguir com a Revolução, principalmente depois da prisão dos principais líderes e mesmo da morte do Tiradentes. A terceira é uma das mais importantes cientistas de todos os tempos. Marie Curie foi pioneira nos estudos sobre a radiação. Foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel de Física em 1903. Ela também ganhou o prêmio Nobel de Química pela descoberta dos elementos polônio e rádio. Durante a Primeira Guerra, ainda organizou uma frota de raio-x para os médicos no fronte. Maria Quitéria lutou pela independência do Brasil. Em 1822, ela se vestiu com roupas masculinas e foi chamada de Soldado Medeiros. Foi a primeira mulher a integrar as Forças Armadas e, quando descoberta, seu desempenho em batalha foi exaltado. A partir daí, ela garantiu sua permanência no Exército, agora com o nome Cadete Maria Quitéria. Apesar do seu desempenho após a guerra, ela voltou para sua cidade natal e faleceu como anônima. Em 1849, a abolicionista, cadete do Exército, sufragista Harriet Tubman ajudou sua família e outros escravos a atravessar os Estados Unidos em busca de liberdade. Durante a Guerra Civil norte-americana, ela trabalhou como cadete espiã para o Exército da União, que queria abolir a escravatura, e durante toda a sua vida ela ajudou a libertar mais de 800 escravos. Conhecida como a maior líder na luta pelos direitos políticos das mulheres, Berta Lutz se empenhou pela aprovação da legislação que permitiu o direito às mulheres de votar e serem votadas. Sua atuação parlamentar não se limitou apenas a isso. Ela propôs mudança na legislação referente ao trabalho das mulheres e do menor, tendo como objetivo a igualdade salarial, a licença de 3 meses para a gestante e a redução da jornada de trabalho. Coincidentemente, lutas que a gente tem até hoje, se nós aqui, vereadoras, estamos podendo ser eleitas e votar, deve-se também muito à luta da Berta Lutz. Carlota Pereira de Queiroz, Nise da Silveira, foi revolucionária no campo da psiquiatria e combateu as técnicas agressivas no tratamento de pessoas com doenças mentais. No começo do século XX, ela foi pioneira nos questionamentos do que era correto ou não para o tratamento de pessoas com problemas de saúde mental. Ela envolveu a arte para que seus pacientes ressignificassem sua doença e foi acusada de envolvimento com o comunismo e presa durante o governo de Getúlio Vargas em 1936. Carlota Pereira de Queiroz foi a primeira mulher a ser eleita para deputada federal no Brasil em 1934. Durante a Revolução Constitucionalista, organizou e tomou a frente de mais de 700 mulheres para ajudar na assistência aos feridos. Durante seu mandato, levantava bandeiras da saúde, da alfabetização e da assistência social, além de ser autora do primeiro projeto para criar o serviço social. Lembrando, que essas também são bandeiras nossas até o dia de hoje. Como o passado interfere ainda no nosso presente e com certeza seguirá no nosso futuro. Uma declaração de líder, senhor presidente. Segue a declaração de líder, Rose Frigieri. Uma das figuras mais populares no período da Alemanha nazista, Olga Benário, foi a comunista escolhida para escoltar Luiz Carlos Prestes para o Brasil.
Muito além de companheira de prestes, ela alcançou reconhecimento dentro dos movimentos da Europa e por sua atuação no Brasil, Olga foi presa, deportada para a Alemanha, mesmo grávida, onde foi morta no campo de concentração nazista, numa câmara de gás, em 1944, sendo que a sua família só soube da sua morte após a Segunda Guerra Mundial, e muitas de nós, às vezes, lemos que Olga era esposa de Luiz Carlos Prestes. Ela foi muito além disso. Rosa Parks, ativista negra americana que lutou contra a lei de segregação do transporte público nos Estados Unidos na década de 50. No período em que brancos e negros não poderiam ocupar os mesmos espaços nos ônibus. Por ir contra esse movimento, em 1955, Rosa foi presa e esse acontecimento provocou um movimento de boicote aos transportes públicos por parte da população afro-americana nos Estados Unidos. Também ligada à pauta da segregação racial, destaca-se Angela Davis, que é ativista e especialista na luta pelo abolicionismo penal, nos estudos de raça e gênero e feminismo negro. Entre as décadas de 50 e 60, teve participação ativa no movimento negro dos Estados Unidos e chegou a compor a lista das 10 pessoas mais procuradas pelo FBI devido a acusações de assassinato, sequestro e conspiração, das quais todas não teve prova alguma e ela não responde por nenhuma delas. Graça Foster foi filha de mãe solo, criada em uma favela do Rio de Janeiro e adquiriu seus livros de estudo coletando lixo reciclável e vendendo. Em 2012, se tornou a primeira mulher a comandar a Petrobras e, nesse mesmo ano, entrou para a lista das 100 pessoas mais influentes do mundo. Por fim, um exemplo de mulher que defende a natureza e o direito das mulheres, a indiana Vandana Shiva é uma das teóricas do ecofeminismo que vincula a subordinação da mulher à exploração destrutiva da natureza. Luta contra a indústria agroalimentar, defende os pequenos produtores do seu país, a Índia, e desenvolve um projeto que é exemplo de biodiversidade mundial, onde são oferecidos bancos de sementes comunitários. Devido à sua importância na atualidade, ganhou diversos prêmios. Essas mulheres são algumas escolhidas nesse momento para homenageá-las, mas homenageando essas mulheres, eu quero homenagear todas as mulheres que lutam de forma anônima ou não, de forma visíveis ou não, pela igualdade, pelos direitos, por uma sociedade mais justa. Muitas outras poderiam ser citadas, mas o importante é que nós tenhamos em mente o papel das mulheres na sociedade. Ele não deve ser só lembrado e valorizado nos dias 8 de março, mas em todos os dias das nossas vidas. Cada vez que nós nos sentarmos aqui, nós precisamos lembrar que toda a participação das mulheres na política se deve à luta das mulheres que lutaram pelo voto feminino e pelos direitos das mulheres na política. Então, colegas vereadores e vereadoras, eu escolhi, muitas coisas poderiam ser faladas nesse dia, mas eu escolhi relembrar o quanto é importante a luta pela igualdade das mulheres. Porque ser feminista é para todas. O feminismo não é contrário ao homem. Só não é feminista aqueles que não conhecem o que significa o feminismo, que é a luta pela igualdade, ou quem não se indigna pelas desigualdades sofridas pelas mulheres ainda na sociedade atual. Se possível, uma parte, vereadora. Sua parte, vereador. Parabéns, vereadora Rose Frigieri. Acho que um orgulho para a nossa bancada, né?
Nossa bancada é uma das que tem o maior número de mulheres eleitas, né? E a nossa é a bancada do PSDB, também com duas mulheres, ambas, né? Ambas bancadas. Mas a senhora, como historiadora, faz um resgate de trajetórias muito importantes. E quando a gente fala do machismo estrutural, a historiografia ela não fica ilesa, né? Porque, em via de regra, as trajetórias que são estudadas, isso à época do positivismo kantiano e agora, nas novas correntes historiográficas, muito potencializam e destacam as trajetórias masculinas. E a senhora começou falando da Dandara, né? Eu lembrei que visitei o Quilombo dos Palmares e nós estudamos e destacamos a figura indiscutível de Zumbi, né? Mas a Dandara teve uma função tão ou mais importante do que o Zumbi para a organização daquele território livre, como várias dessas outras 13 mulheres que a senhora citou, né? Então, parabéns pela visibilidade dessas trajetórias, para que a gente também, enquanto cidadãos, enquanto historiadores, enquanto pessoas, a gente possa reconhecer essas trajetórias que são de fundamental relevância e que essas trajetórias possam inspirar as outras mulheres, mas, ao mesmo tempo, nós, homens, né, a respeitar, a valorizar, né, essas pessoas que foram tão relevantes em diversos espectros da sociedade brasileira e dos outros países. Então, parabéns, vereadora Rose Frigerio. Muito obrigada. E um feliz dias para todas nós e todos nós também. Obrigado, Rose.